Brasília talvez seja uma das unidades da federação que universalizou o subsídio, né, a gratuidade para os deficientes físicos. Nós, hoje, todos os deficientes físicos, eles são cadastrados pela Secretaria de Justiça e têm direito a serem transportados, inclusive com acompanhante, até 16 viagens por dia. Olha só, são 8 viagens que o deficiente físico tem direito, e se ele precisar de um acompanhante, mais 8 viagens para ele poder se deslocar até uma clínica, se deslocar até um médico, se deslocar até uma escola especial. Então nós, o governador Agnello, já em meados do primeiro ano do governo, 2011, mandou para a Câmara Legislativa que aprovou uma lei universalizando essa gratuidade. Não só os deficientes físicos, como também os estudantes em Brasília têm direito a esse benefício. Não pagam um só centavo, isso é bancado pela sociedade através do Tesouro. É um subsídio que, por um lado, estimula o uso do transporte coletivo por parte desse segmento, e é uma forma também do governo subsidiar um sistema que é muito caro em Brasília, que nós temos um índice de passageiros por quilômetro muito baixo, em razão da quilometragem morta, das longas distâncias. Brasília é uma cidade-estado, é uma cidade diferente de Goiânia, de São Paulo, de qualquer outra cidade brasileira, é uma cidade-estado. Aqui nós temos linhas de 70 quilômetros, linhas de 80 quilômetros, são linhas intermunicipais em outros estados. Então esse subsídio ajudou também a bancar parte do custo, né, do sistema de transporte coletivo. Os ônibus novos que estão chegando com plena acessibilidade. Agora a Campanella ia falar sobre isso. Dentro do que o João perguntou, eu já fiz uma entrevista há algum tempo de um cidadão deficiente com cadeira de rodas. Ele esperou uns 5, 6 ônibus para conseguir um que, aliás, não funcionou. A gente teve que carregar a cadeira dele e colocá-lo dentro do ônibus. Os ônibus velhos, né? Os ônibus, parte da frota velha não tem elevador, inclusive, né? Essa frota que está sendo substituída é uma frota realmente obsoleta e totalmente precária. Parte dela não tem acessibilidade. Os ônibus novos todos estão vindo, são ônibus Euro 5, padrão mais avançado, né? O mais moderno que existe em termos de tecnologia, acessibilidade, elevador. E estamos também, inclusive, fazendo agora uma licitação pela qual nós vamos assegurar a acessibilidade nos pontos de parada onde não tem acessibilidade para o cadeirante, para os deficientes físicos de modo geral. E no sistema de monitoramento da frota e informação ao usuário, estamos também colocando alguns dispositivos, algumas ferramentas que possam ajudar os deficientes visuais e deficientes auditivos. João? Eu queria... essa questão desse cadastramento dos PNEs já foi concluída, já foi... Porque estava havendo, segundo apontou um relatório da Associação dos Auditores Fiscais do DF, a Cefit, né, estava sendo apontada uma disparidade entre o que estava sendo efetivamente pago, o número que o DFTrans pagava, ou seja, alguma coisa da ordem de 73.800 portadores de necessidades especiais, enquanto na própria Sejus dava uma diferença, uma disparidade de 27 mil a menos. Como é que ficou isso? Esses cadastros... Segundo aqui, ele aponta um prejuízo da ordem de 15 milhões de reais. Nós implantamos, desde que assumimos a bilhetagem automática em Brasília, você se lembra, a bilhetagem estava sob a responsabilidade da Fácil, o governo assumiu a bilhetagem, assumiu o sistema de bilhetagem, considerando que essa gestão da bilhetagem deve estar sob o controle do governo. Desde que assumimos, nós fizemos uma auditoria e identificamos realmente essa diferença, e todos esses cartões eles foram eliminados, eles foram bloqueados. Nós reduzimos em aproximadamente 27 mil cartões que estavam ou sendo utilizados indevidamente ou tinham sido gerados indevidamente. E qual foi a providência em relação... Eu cito aqui alguns casos de cartões que foram utilizados indevidamente, ou seja, num dia foram 173 vezes, um outro cartão foi usado 72 vezes. Estou citando alguns pontos, né? Inclusive teve denúncia de funcionários de uma própria empresa de transporte, que eles usavam esses cartões. Como é que ficou? Houve punição, não houve?
Como é que está o DFTrans não pune, né? O DFTrans, o máximo que ele pode fazer é eventualmente exercer o seu papel de fiscalização e multar as empresas que sejam flagrantemente responsáveis pelo uso indevido de cartões. Muitas vezes é o próprio cobrador, tem casos, né, que é o próprio cobrador. De modo geral, são casos muito pontuais e esses casos, todos eles foram encaminhados aos órgãos competentes, tanto do governo do Distrito Federal como da polícia. Nós fizemos inclusive um relatório que está hoje na Polícia Civil e a Polícia Civil tem nos ajudado muito a identificar esses pontos de fraude e informamos também as empresas para as providências cabíveis. Os caras vão pro arame, né, o campo? Quem é o culpado vai ser exemplarmente punido, é isso? No caso, a empresa ela vai tomar as providências que tiver que tomar em relação eventualmente ao uso indevido do cartão que tiver, cujo funcionário estiver participando. Nós tivemos situações de numa mesma viagem um cartão ser utilizado algumas centenas de vezes. Isso mostra que houve uma complacência por parte do funcionário da empresa no uso indevido do cartão. Agora é importante dizer o seguinte, nesses casos nós não pagamos as empresas. Quando nós identificamos esses problemas, a empresa fica com prejuízo. Nós bloqueamos o cartão e não pagamos a empresa, até porque foi utilizado indevidamente. E a empresa vai tomar as providências em relação ao seu funcionário. 8 em ponto, nosso tempo acabou. Vamos avançar aqui 5 minutinhos, porque está chovendo de perguntas.